O Símbolo Perdido, mais um livro do escritor Dan Brown, mais um livro protagonizado pelo professor Robert Landon. É sobre este livro que vai ser este vídeo. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixa eu pedir um favor, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal, mas ajuda demais o canal a crescer e eu fico muito feliz com você, tá bom? Agora, começando de fato o conteúdo do vídeo, tá? Neste vídeo eu não vou apresentar o Dan Brown para vocês, tá? Porque eu já fiz outros vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco sobre o Dan Brown, um pouco sobre a escolha dele de escrever e sobre a vida dele, tá bom? Também temos dois vídeos aqui do Dan Brown para reafirmar para você. O primeiro vídeo sobre o livro Anjos e Demônios e o segundo vídeo sobre o livro O Código da Vinci, tá? Agora, neste vídeo nós vamos falar sobre o livro O Símbolo Perdido. O Símbolo Perdido é o terceiro vídeo dessa série de livros do professor Robert Landon, tá? Esta série é composta por 6 livros. Eu vou deixar aí para vocês a lista com os 6 livros aí na tela para vocês verem quais são esses 6 livros que pertencem a esta série do professor Robert Landon. Tá? Neste livro, O Símbolo Perdido, primeiramente deixa eu dizer para vocês que este livro, tá? Eu não tenho uma cópia física dele porque eu li pelo aplicativo do Kindle no celular este livro, tá bom? Então eu li pelo Kindle, pelo aplicativo do celular, porque o meu Kindle já até estragou, faz uns 2, 3 meses que ele está estragado, então agora eu estou usando o Kindle pelo celular por enquanto, tá? Este livro, ele traz a mesma fórmula de sempre, aquela fórmula do Dan Brown que a gente conhece, que ele mistura mistério, simbologia, ciência, história. É aquela fórmula tradicional dele de escrever os livros, tá? Pelo que eu percebi, é a mesma fórmula que eu li nesse terceiro livro, tá? E mesma fórmula do Anjos e Demônios, a mesma fórmula do livro O Código da Vinci. Este livro aí, O Símbolo Perdido, ele tem uma diferença desses dois anteriores que eu falei para você, tá? Este livro ele não se passa na Europa, tá? Não se passa no Velho Continente, mas sim nos Estados Unidos. A lembrar você aí, deixa eu dizer para você, o livro Anjos e Demônios, ele se passa parte em Roma e parte na Cidade do Vaticano. O Código da Vinci começa ali se passando em Paris, na França. E depois ali, ele é finalizado em Londres, na Inglaterra, tá bom? Então, é lá na Europa onde se passa esses livros aí. Agora, neste, nós somos transportados para os Estados Unidos da América. Nós somos transportados aí para Washington DC, capital dos Estados Unidos. O Robert Landon, o enredo desse livro vai começar quando o Robert Landon vai ser chamado pelo amigo dele, ele vai ser chamado pelo amigo dele, o Peter Solomon, tá? Ele não é professor, não lembro aqui qual era a profissão dele, não sei nem se fala no livro para dizer a verdade, tá? Mas o Peter, ele vai ser chamado pelo amigo dele, Peter Solomon, para dar uma palestra no Capitólio, lá onde ficam os deputados, os senadores americanos ali, tá? E quando ele vai chegar lá no Capitólio, ele vai tentar encontrar esse amigo dele, para ver onde vai ser essa palestra, tá? Mas ele procura um amigo dele de lá, procura um amigo dele daqui e não encontra. Daí ele pergunta para as pessoas onde vai ser a palestra que ele tem que dar e as pessoas não sabem informar para ele. E ele já começa a ficar ali um pouco preocupado, né? Ué, já vou me atrasar, já começa a ficar assim, pô, vou me atrasar, tô atrasado para a palestra, o que eu vou fazer? Ele sempre pontual, querendo fazer as coisas certinho, começa já devagar ali na cabeça sozinho, né? E enquanto ele está ali, fora de si, ali, perdido em seus pensamentos, ele escuta um burburinho, escuta meio que uma gritaria, assim, e daí ele olha mais à frente e vê umas pessoas, assim, com aquelas caras, assim, atônitas, tá acontecendo alguma coisa de estranho. E daí ele chega lá perto daquele local lá e vê que tem um objeto no chão. E ele, quando ele chega e vê aquele objeto de perto, ele vê que não é um objeto, mas sim a parte de um corpo humano, tá? Para vocês terem uma ideia, era uma mão, a parte de uma mão, apenas uma mão assim cortada, mais ou menos no pulso, apontada para cima. Então você pensa a cara que o Robert Landon fez, já ficou assim, meu, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Coisa meio que de louco aí, né? E daí ele olha aquela mão, ele já vê até que tem alguns símbolos ali na mão ali, tipo alguns símbolos desenhados nos dedos, na palma da mão, umas coisas assim, né? E para quem acompanha essa série de livros sabe que o professor Robert Landon, ele dá aula em Harvard e ele é professor de História da Arte e Simbologia.
Ou seja, ele vai olhar aquela mão, ele já vai enxergar um monte de símbolos, um monte de significado, um monte de coisa ali. Ele é bem nerd nessa questão, tá? Ele tem muito conhecimento acumulado naquela cachola dele sobre esse tipo de conhecimento. Então ele já começa a raciocinar assim. Só que o principal fato não é nem este, tá? O principal fato é que aquela mão que ele encontrou ali pertencia ao amigo dele, Peter Solomon, aquele amigo que convidou ele para dar a palestra no Capitólio, tá? Então é aí que ele fica preocupado, porque assim que ele vê aquela mão, ele já percebe que é do Peter Solomon, e ele já começa a ficar preocupado com o amigo, já começa a dar um pânico nele. O que aconteceu com o meu amigo? Cortaram a mão dele, ele pode ter hemorragia, ele pode morrer a qualquer momento. Então você pensa, você depara ali com um pedaço, com uma parte de um corpo de um amigo seu muito próximo, então ele começa a ficar totalmente preocupado. E aí já começa a correria nos livros do Dan Brown, né? Aquela correria clássica que tem nos livros do Dan Brown, né? Gente pra lá, gente pra cá correndo, gritaria e pensamento acelerado, ideias aceleradas, tudo naquele ritmo frenético e acelerado de sempre, né? E nessa correria já aparece uma outra personagem que é muito interessante para o livro, que vai aparecer bastante nesse livro. Essa personagem se chama Inoue Sato. Ela é uma das chefes, uma das líderes da CIA. E ela já chega meio que agitando aquele local, dando ordem e falando que sabe um monte de coisa, e de fato ela já sabe muita coisa sobre o que está acontecendo. O Robert Landon já fica até meio preocupado, como que ela sabe tanta coisa assim, o que ela está sabendo que eu não sei. E ela já começa a interrogar o Robert Landon, já começa a desconfiar de outro aqui, outro lá, e aquela correria continua, tá? Então, o livro, ele vai ser basicamente, já vai começar a partir daí o enredo dele, tá? Que vai ser tentar aí descobrir onde está o Peter Solomon, onde está ele antes que ele morra de hemorragia, tá? Esse vai ser um dos principais fatos que vai ser investigado nesse livro, tá? Um dos principais mistérios a serem resolvidos nesse livro. Mas temos agora que explicar também um pouco sobre o vilão, tá? Pode se acalmar aí, tá? Eu tô fazendo aqui uma introdução sobre o livro, tá? Não vou passar aqueles spoilers mais importantes para estragar a sua leitura, é somente para inserir você no livro, para você ver, para você conseguir enxergar o quão interessante foi esta leitura, tá? Então, falando um pouco aqui do vilão do livro, que a gente não falou ainda, o nome do vilão desse livro aqui ele vai ser chamado de Malacá, tá? Ele vai ser conhecido com outros nomes. No livro você também vai ver esses outros nomes aí aparecerem e serem citados, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, esses outros nomes desse vilão aí. Mas o principal nome que vai ser referido desse vilão, que vai ser, quando for se referir a ele, vai ser Malacá. O Malacá, foi ele que cortou essa mão aí e colocou lá no Capitólio, a mão do Peter Solomon. E isso vai ser dito no começo do livro. Não é nenhum spoiler, tá? Porque nas primeiras páginas isso já vai ser dito. Mas a explicação para isso, por que ele fez isso, tá? Ele fez isso porque ele acredita que o Peter Solomon é um maçom. E no começo do livro você vai ver que já é dito que ele é um maçom mesmo. Só que ele não é só um maçom, ele é um membro da maçonaria dos graus mais altos, do grau 33, tá? Ele é um dos líderes ali da maçonaria. E devido a este fato, o Malacá acredita que o Peter Solomon sabe um segredo para chegar até uma palavra mágica, uma palavra mística, um segredo místico que poderia dar poderes ali sobrenaturais à pessoa que tivesse o conhecimento desse segredo, tá? Poderia transformar a pessoa numa espécie de semideus. Vai ser mais ou menos essa a explicação, tá? Não é exatamente isso, mas o livro vai ser em busca deste segredo, tá? Desta magia secreta, desse poder místico que a pessoa quer saber. E esse Malacá acredita que o Peter Solomon tem esse conhecimento, e por isso ele sequestrou o Peter Solomon e cortou a mão dele, para forçar ele a falar. E essa mão foi parar lá no Capitólio para chamar a atenção do professor Robert Landon, porque quando ele sequestrou o Peter Solomon disse para ele que uma das pessoas que poderia descobrir esse segredo seria o Robert Landon. E também ele diz que o Robert Landon que tem uma pecinha, que tem uma espécie de objeto que pode ajudar a encontrar este segredo, que pode ajudar a resolver este segredo, este símbolo perdido, tá? E esta pecinha ali esse objeto, pequeno objeto, já é dito no começo do livro que o Robert Landon também possui essa parte desse quebra-cabeça, só que nem ele sabe ao certo o que é, tá? E isso vai ser desvendado ao longo do livro, tá bom? Então, o livro vai se basear nisso, né? Em encontrar o Peter Solomon com vida e desvendar esse mistério, o que seria essa palavra mágica, o que seria esse poder místico, como que se desenvolve, quem tem o conhecimento sobre isso, tá?
Então você já percebeu aqui no livro que nós vamos falar bastante sobre a maçonaria nesse livro, tá? Vai ser falado bastante sobre os maçons. É de costume do Dan Brown falar sobre alguma ordem, alguma sociedade secreta, e neste livro vai ser a maçonaria. Então aqui você vai ouvir falar sobre os graus da maçonaria, que são 33 graus, sobre os líderes, sobre supostos membros, sobre rituais, tá? Mas eu tenho que fazer um alerta para você entender, tá? Que isto aqui é um livro de ficção. E daí o autor, o Dan Brown, ele costuma já também elaborar, inventar, criar algumas coisas da cabeça dele. Então nem tudo de fato que está aqui no livro é verdade sobre a maçonaria. Na realidade, eu não sei nem dizer para vocês o que é verdade ou o que é mentira, tá? Eu sei dizer que no enredo do livro, isso ficou bem interessante de ser lido. Isso atrai muito a sua atenção para você querer ler, terminar esse livro, tá bom? Então essa questão da maçonaria vai ser muito divulgada aqui, tá? E até onde eu sei, até onde a gente percebe, nós percebemos que a maçonaria é uma sociedade não secreta, mas discreta, reservada. Então a gente não tem como saber o que de fato acontece lá dentro, quais são os rituais, o que eles fazem, o que eles não fazem, a gente não tem como saber. Eu não sou especialista nisso e não sei dizer para você o que no livro de fato é verdade e o que é invenção do Dan Brown. Mas nós já lemos outros livros do Dan Brown aqui no canal e sabemos aí que o Dan Brown ele cria bastante coisa, que ele inova ali, que ele cria coisas da cabeça dele, distorce fatos para deixar a narrativa de seus livros mais interessantes. Então tenha este fato em mente, tá? E não vá interpretar tudo que está escrito no livro como pura verdade, porque pode ser que tenha ali muita invenção também, tá bom? Agora, continuando falar do livro ainda aqui, nós temos alguns personagens bons. Alguns personagens, além do professor Robert Landon, que sempre é muito interessante, além do Malaká, que é um vilão também diferente, além ali do Peter Salomon, da Inoue Sato, que é da CIA, nós também temos outros personagens. Um dos personagens que é interessante nesse livro aqui é a Catherine Salomon, que ela é a irmã, tá? Ela é a irmã do Peter Salomon, que foi sequestrado. Ela vai ajudar o Robert Landon nessa investigação, a resolver este mistério, tá? E ela tem alguns conhecimentos que vai ajudar nessa empreitada, que vai ajudar nessa investigação. Ela tem alguns conhecimentos relacionados à ciência, a chamada ciência noética, tá? Ela faz uma pesquisa e ela estuda essa tal dessa ciência noética num laboratório ali nas redondezas do Capitólio, tá? E essa ciência noética, no livro, é explicado que seria uma ciência ali que estuda o poder da mente sobre a matéria. Então é o estudo do poder da mente sobre a matéria, tá? Esse estudo ali seria estudo sobre o quê? Sobre telepatia, sobre intuição, sobre cura. Isso que seria o estudo dessa ciência noética. Tanto é que no enredo do livro ali, a Catherine Salomon, ela vai fazer um experimento para tentar medir a massa, para tentar pesar o peso da alma humana, tá? Ela vai fazer um experimento nesse sentido. Isso vai ser lido no livro e vai ser interessante. Ou seja, esse conhecimento que ela tem, que vai ajudar o Robert Landon, também torna o enredo desse livro ainda mais interessante de ser lido, tá bom? Então temos vários elementos interessantes nesse livro aqui para ser lido, tá? Agora, falando aqui para vocês, concluindo tudo isso que eu já falei aqui, tá? Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Mas assim, teve uma coisa assim que me chamou a atenção, foi que o final do livro eu achei ele um pouco enrolado, tá? Eu achei que ele poderia ser mais curto. Eu queria terminar esse livro e não acabava, e eu virava a página, no caso, eu rodava a página ali no celular ali do Kindle, e não acabava, eu continuava e não acabava. Eu achei que o final foi muito enrolado, tá? É um livro bom, mas com um final enrolado. Mas isso também talvez deva ser assim porque eu também já tenha meio que enjoado um pouco do jeito do Dan Brown escrever, tá? Porque ele usa a mesma fórmula de escrita dos outros dois livros, do livro Anjos e Demônios e do livro O Código da Vinci, tá? Então pode ser que eu tenha enjoado um pouco disso, tá? Uma outra coisa também que me chamou a atenção é pelo livro se passar nos Estados Unidos, tá? Eu achei mais interessante o primeiro e o segundo livro porque eles se passam na Europa. A Europa é conhecido como o Velho Continente, onde tem vários monumentos históricos, várias coisas históricas. Então, veja bem, ó, o livro O Código da Vinci se passou em Paris. Lá tem o Museu do Louvre. Nesse livro foi falado sobre o Leonardo da Vinci, foi falado sobre outras obras. No livro Anjos e Demônios, ele se passa em Roma e na Cidade do Vaticano, e lá tem igrejas históricas,
esculturas de escultores muito conhecidos da história, vários elementos históricos assim. Agora, nos Estados Unidos, também tem esses elementos históricos, só que não é do nosso costume ter conhecimento sobre isso, tá? Não que eu não gosto dos Estados Unidos, eu gosto muito, inclusive até o meu sonho conhecer os Estados Unidos, um dia mais para frente, e quem sabe depois que passar todas essas guerras que estão acontecendo no momento, né? Então, veja bem, se você for analisar, a gente não conhece muito sobre a questão histórica americana, você não sabe muito sobre conhecimentos históricos, obras de arte, monumentos relacionados aos Estados Unidos. Então, isso dificulta um pouco o engajamento, tá? Dessa história, para você conseguir ali, de fato, entrar na história em alguns pontos. Ao contrário do que é nos outros dois livros, tá? Porque nos outros dois livros lá você vai ouvir falar sobre Leonardo da Vinci, sobre o Museu do Louvre. Quem é que nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci? Quem é que nunca ouviu falar da Madonna das Rochas? Que nunca ouviu falar do Homem Vitruviano? Que nunca ouviu falar das igrejas históricas, das basílicas que tem em Roma, então, que é no livro Anjos e Demônios, que tem também, né? Então ali são muitos monumentos históricos e muito conhecidos por nós, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que nós não temos tanto esse conhecimento histórico sobre os Estados Unidos. Então isso também pode ter tirado para mim um pouco ali daquela atenção do livro, tá? Isso pode ter feito com que eu tenha achado este final um pouco enrolado e um pouco chato, tá bom? Mas você que é fã do Dan Brown, não deixe de acompanhar o canal por causa disso, tá? Porque, que nem eu falei, é uma boa leitura, tá bom? É uma boa leitura. Talvez você tenha lido e tenha gostado e queira ler todos os outros. Então vá em frente e leia, porque o importante é você ler, tá? Futuramente também vou ler os outros livros dele, mas foi só esse pequeno percalço que surgiu na minha vista, por isso que eu falei aqui para vocês, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram este livro? Qual a opinião de vocês sobre este livro? Deixa para mim aí nos comentários, tá? Comenta aí que o seu comentário é muito importante. Qual é o seu livro favorito do Dan Brown aí, tá? Fala aí para mim o que você acha do escritor Dan Brown, tá? Agora, antes de encerrar este vídeo, tá? Deixa eu falar para vocês as minhas leituras atuais, tá? Eu esqueci de pegar, mas eu vou pegar aqui porque está separado em algum lugar aqui, tá? Falando um pouco para vocês das minhas leituras atuais. Eu terminei de ler recentemente o livro Desespero, do Stephen King. Livro excelente, tá? Futuramente vou fazer vídeo sobre o Stephen King aqui, tá bom? Para quem acompanha o canal sabe que eu faço bastante vídeo sobre o Stephen King e que eu vou montar uma playlist sobre esse escritor aqui para você vir aqui e assistir e navegar pelo canal, tá bom? Então, agora a outra leitura que eu estou lendo no momento é O Cortiço, do Aloísio Azevedo, tá? Um livro aí muito bom, é uma releitura. Já estou aí na página 102 aí, tá bom? Então é um livro que eu estou lendo, futuramente vai ter vídeo no canal. Assim que eu terminar este livro vai ter um vídeo no canal. E como eu terminei o livro Desespero, do Stephen King, eu já iniciei um outro livro. Eu iniciei o livro chamado Os Borgias, do escritor Mário Puzo. Estou no começo do livro, mas esse livro já me chamou a atenção. Nas primeiras páginas eu já gostei do livro, tá? Eu acho que vai ser aí, estamos falando aí de um possível aí top 10 aí do canal para 2026 já, hein? Gostei bastante do começo desse livro, tá? Então vou ler e fazer vídeo pro canal aí futuramente também, tá bom? Agora, deixa eu pedir um favor para vocês antes de encerrar o vídeo, tá? Se inscreva no canal, navegue pelo canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário no vídeo. Mas, Roberjão, os meus dedos doem quando eu digito no canal, eles doem quando eu faço aquele comentário, eu não consigo clicar ali no like. Meu amigo, eu também tenho preguiça e eu sei como é isso, tá bom? Mas se você estiver com muita preguiça, apenas escreve aí Dan Brown nos comentários. O simples fato de você escrever Dan Brown nos comentários vai ajudar este canal a crescer. E eu vou ficar muito, muito grato com você, tá bom? E deixa o like é só um clique ali, tuc. Dá um cliquezinho ali, o like e ajuda muito o canal, tá bom? Então navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito esse canal a crescer. E eu fico grato, mais grato do fundo do coração com você que fizer isso, tá bom? Também tem outros vídeos aqui do escritor Dan Brown, como eu já falei para vocês. Temos o vídeo sobre o livro Anjos e Demônios e temos o vídeo sobre o livro O Código da Vinci, tá bom? Ambos os vídeos ficaram bem interessantes para você assistir no canal, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui, até o fim deste vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Você ajuda muito o canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!